Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora pode ser também para Paris, para Lisboa, onde você quiser. É só entrar no nosso Facebook que você vai acompanhar o Atualidades Pampa. Nós estamos entrando através das nossas retransmissoras em todo o estado do Rio Grande do Sul com as boas notícias, mas tem as más notícias também. Mas tem, entre isso tudo, muito bom humor. Portanto, siga a minha sugestão, fique conosco, porque você não vai se arrepender, efetivamente. Lembrando também que as notícias, muitas das notícias que passam por aqui, você confere no osul.com.br, que você pode ter na plataforma da sua preferência, é só baixar o aplicativo. O que eu quero dizer isso? Que não custa absolutamente nada. Vamos então conferir as manchetes do programa de hoje. Vitorino. O presidente Bolsonaro confirma que não vai à Argentina, mas manda um representante. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denuncia ex-presidente do Internacional e mais 13 pessoas por desvio financeiro. General Augusto Heleno diz: se eu encontrar o Olavo de Carvalho na rua, nem vou reconhecer. O mega leilão do pré-sal. Índice de extrema pobreza cresce no Brasil. Justiça condena Lindbergh Farias à perda de direitos políticos por 5 anos por improbidade administrativa. A dança das cadeiras dos técnicos do Campeonato Brasileiro e o futuro da seleção brasileira para 2020. Comissão de Constituição e Justiça aprova e plenário do Senado discute a PEC paralela, aquela que inclui estados e municípios na PEC da Previdência. Falando em aprova, a lei de autoria da deputada Luciana Genro foi sancionada pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira e foi publicada no Diário Oficial. Mas ela é bem interessante. Ela é uma lei que proíbe a queima de fogos de artifício com ruído acima de 100 decibéis em território gaúcho. Ela só poderá ser aplicada a partir do final do ano, porque leva 90 dias. Mas o bacana que eu achei, eu quero ouvir a opinião de vocês, o bacana dessa lei é que assim, como é que tu vai controlar a venda e a compra? A venda, tudo bem, a empresa tem que provar, tem que mostrar que tem a sua documentação toda certa, que responde a todos os requisitos do Corpo de Bombeiros para ter uma loja de fogos de artifício. Agora, quando eu for comprar, quem garante o que eu vou fazer? Se sou eu então, aí já tem um furo. Aí o deputado Zucco fez uma emenda nessa lei, onde ele colocou que é proibido acima de 100 decibéis. Quem é que controla? Como é que eles vão medir? Assim, oi pessoal, tudo bem? Eu vou soltar fogos de artifício hoje. Então atenção, venham comigo. Todo mundo com decibelímetro na mão. Atenção, agora. Gente, pode ser que eu seja muito ignorante, mas eu acho isso de uma imbecilidade e o governador ainda perdeu tempo de sancionar. Assinou isso. Assinou? Ninguém leu. E a Assembleia aprovou essa bomba. Essa questão dos 100 decibéis, eu dei uma lida a respeito. Vai se tentar fazer uma retroprodução do fogo de artifício em questão. Como? No momento da produção, vai se estabelecer que ele tenha, então... Sim, a caixa vem... E aí a caixa vai vir definido. O que vai ser vendido para o cidadão vai ser aquele com o estouro de outra bobagem. Claro, lógico. A caixa não pode constar. Não, até pode, mas não é um foguete Dona Magda, de 10 decibéis. deixa eu explicar tecnicamente como é que funciona. 100 decibéis. O fogo de artifício, se ele explodir a 15 metros, ele produz um nível de ruído. Sim. Se ele explodir a 50 metros, produz outro nível de ruído. Se ele explodir a 100 metros de altura, outro nível de ruído. E a 2 metros? Duvido que a lei tenha essa especificação. Não, eu concordo, eu estou dizendo só como se propõe que seja, de certa forma, monitorado esse nível. O produtor de fogos de artifício, como é que ele vai colocar Presta atenção. medida em decibéis da explosão? Deputada Luciana Genro, o que ela quer?
ela quer que o governo tente colaborar com a regulamentação, propondo que o comércio tem que fazer essa informação de embalagens com potencial de ruído. Tá, se eu comprar 10, quem é que vai cuidar se eu vou soltar um por vez? Não, aí sim, claro. Porque só pode 100 decibéis? Só pode 1. Se você pega 2 de 50 decibéis e dispara. Ponto 2. De 50 decibéis e dispara. A nossa proposta, diz a deputada, de regulamentação vai ser que o comércio que desejar comercializar fogos com ruído abaixo vai ter que provar isso e colocar na embalagem do fogo uma etiqueta. Tá, tudo bem. Aí a lei estipula uma multa. Não, eu quero saber quem vai estar lá para dizer, olha, Magda Beatriz, na festa da casa dela, esse final de ano, fez um estrago danado. Olha, eu confesso a vocês a minha ignorância, mas eu não consegui entender. Como é que a Assembleia se tem um entendimento, eu gostaria que vocês me Como é que a contassem. Assembleia aprova uma bobagem dessa? E o que é pior, o governador assina. Outra coisa. Não dá para entender uma bobagem dessa, uma coisa feita notadamente, sem nenhuma informação técnica, sem nenhum conhecimento do comércio, porque atribui a quem vai vender o fogo a responsabilidade de não sei quem, não sei quem. Quer dizer, o mundo inteiro tem festa. O mundo inteiro tem fogos de artifício, regrados. Mas no Rio Grande do Sul não pode, porque tem uma lei idiota, criada de forma populista e assinada de forma irresponsável pelo governador. Os clubes, os eventos que são feitos, que usam fogos de artifício, não só no final do ano, esses tu tens como controlar. Porque compra uma quantidade, tu tem uma empresa, existe uma exigência de que a pessoa que vai fazer essa queima de fogos, ela tem que ter uma qualificação para fazer isso. Isso tudo realmente é exigido. Se eu tenho uma empresa, tudo bem. Por quê? Porque o bombeiro vai lá no clube, vai lá na casa e vai ver se está tudo certo. E a queima, inclusive, nesse caso, está na vitrine. Ela é fácil, ela é visível, ela é fácil. Agora, numa casa na praia, lá no recanto... Que eu acho que o Rio Grande do Sul não tem mais tantos problemas, então realmente dá para trabalhar com a ideia de fazer leis supérfluas, né? A gente não tem desemprego, a nossa economia está maravilhosa, temos um governador muito retilíneo nas suas decisões. É muito uma mentalidade brasileira também, da gente não conseguir evitar que se cometa algo que, e aí eu sei que é particular a minha opinião a respeito dos fogos em si, né? Que o ideal seria você fazer com que as pessoas entendessem que determinadas queimas, elas são desnecessárias, elas não, né? Mas o que a gente faz? Sendo impossível trabalhar a mentalidade do brasileiro, a gente vai lá e proíbe. A gente tinha recentemente, eu me lembro que eu até brincava, a questão do sacar dinheiro no caixa eletrônico depois das 10 horas. Sim. Nós temos muita violência, nós temos o crime sendo cometido, as pessoas sofrendo os ataques. O que a gente precisa fazer? Vamos melhorar a segurança para o cliente? Não, proíbe de sacar depois das 10. E aí, no índice, olha como diminuíram os assaltos, sabe? Então, você tenta sempre a forca, já que é impossível mudar a mentalidade. E já existe uma lei que é de autoria do deputado Gabriel Souza, onde tem algumas coisas assim, que as empresas só podem vender para quem tem certidões e tal, que pode vender, que pode comprar, né? Tem que mostrar o alvará do PPCI, do lugar, enfim. E ainda, agora, os espetáculos ou shows pirotécnicos deverão ser autorizados também pelo órgão ambiental competente, respeitada a norma relativa à poluição. Eu acho mais sensível o Gabriel Souza. Burocracia. Olha aqui, mas tudo bem, para vamos fazer justiça, vamos fazer justiça. Eu procurei a lei aqui, a lei original da deputada Luciana Genro não estipulava limite de ruído. Sim, é do Zucco, eu já disse. Aí o Zucco propôs uma emenda colocando decibéis. Quer dizer, primeiro uma lei que não estipula limite de ruído. Que já tinha aqui do Gabriel. Não, a lei que não estipula limite de ruído é da Luciana Genro. Sim, Gustavo. E o Zucco, a do Gabriel regulamenta a venda. Sim. O uso é o projeto da Luciana Genro. Enquanto tu pesquisava aí, eu estava falando isso. Vamos, continua. Sim, o que eu quero dizer então como é que você propõe uma lei que não estabelece limite de ruído? Aí vem alguém estabelece um limite de ruído que é impossível aferir. Pô, gente, sinceramente, eu vou falar e tá os dois polos aqui, né? Extrema esquerda, extrema direita. Como é que eles vão controlar? Fazer prova aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, fazer bobagem, não precisa de ideologia. Nas casas noturnas, quem compra uma champanhe Vive Clicô, uma champanhe cara, vem 4 mulheres com fogo de artifício, com os baldes. Como é que vai ter um cara controlando lá?
Ele não faz Vai ser só o balde. O nosso telespectador, Jorge Delmar de Viamão, diz assim... Está proibido esse tipo de prática depois do incidente da FIS, né? Continua. Continua. Este projeto da deputada Luciana Genro é uma contratação onde vai o dinheiro dos impostos do povo por esse país afora com leis sem pé nem cabeça. Pergunta que não quer calar. Vale os salários deles? Claro que não. Uma lei dessa justifica as críticas que se faz, que o legislativo brasileiro, estadual, municipal e federal, está lomba abaixo. Estão votando em qualquer coisa e dá nisso. Já no youtube.com/TV Pampa, nosso canal no YouTube, você vai lá, se inscreve no canal e ainda toca o sininho da notificação, fica sabendo quando nós estamos ao vivo. A Marlene Brito dá boa noite, gente. A Rosane, boa noite, família do Atualidades Pampa. Saudades de vê-lo na TV, mas por aqui, pelo YouTube, agora ela está se virando, porque a TV lá no lugar onde ela está não está pegando. A Simone diz, a lei é supérflua, porque vocês não têm filhos autistas. É um grande problema para as crianças autistas. Então, realmente tem Mas ninguém falou que a lei é supérflua. É que não tem como... Nós estamos falando que não tem como controlar. Porque se perguntar... Eu sou contra fogos de artifício. Ponto. Não tem nada que ver. Nós não estamos falando do... Então nós achamos uma bobagem... A Magda... Os animais enlouquecem. Os animais enlouquecem. Respeitosamente, eu quero dizer o seguinte... Já sei que vai vir, prepare-se, ali já deram os endereços para vocês me xingar. Mas assim, eu respeito as crianças autistas, eu respeito os animais, tudo, mas se usa fogo de artifício no mundo inteiro. Então assim, quem tem essas restrições e sofre com isso, você não pode privar uma comunidade inteira, porque um pequeno segmento passa por um processo de sofrimento. Duvido que existam 100 crianças autistas que sofram no Rio Grande do Sul com isso. Mas, alguns casos especiais... Aí não, Vitor. Se existir uma pessoa, já basta. Quer dizer que sofram com a questão dos fogos. Algumas se divertem expostas a essa questão. É por isso que dá confusão. Essa telespectadora diz que a gente fala da lei... Não, nós somos contra o que está estabelecido, porque eu acho que tem que ter um controle das pessoas não fazerem isso. Sim. Esse que é o negócio. Não está se discutindo se tem que ter fogos de artifício. Não é isso que nós estamos discutindo. É uma lei que não tem aplicabilidade. Não tem aplicabilidade. Não, mas peraí, pessoal, não vamos mudar o tema. Não vamos mudar o tema agora em cima da coisa. Nós estávamos dizendo que a lei não tinha valia. Na verdade... Está se concluindo, então, que a lei tem valia, só não se consegue fiscalizar. Portanto, a única forma de buscar uma fiscalização é a lei existindo. Mas qual é a... Então, peraí, vamos uma sugestão da fiscalização. Não, a minha percepção como leigo, tá? A partir do momento que uma lei não tem como ser praticada, ela não tem valia. Não tem validade. Mas eu acho que tu começas a mudar uma cultura, por isso que eu discordo ali, não se preocupar com os cães. Nós não se preocupamos, muita coisa vem mudando e sendo aperfeiçoada. A sociedade tem que se aperfeiçoar sempre. A questão dos animais realmente é... Tu tá numa festa, começa a falar, aqueles cachorros entram correndo desesperados, se jogam embaixo da cama e se bate. Porque eles têm esse tipo de sofrimento. A cultura, ela vem com o tempo, pessoal. A lei é uma referência. Como vai se... Não sei, já existe, se vai existir agora na vendagem, tu podes começar, tu vais, quem sabe, multar uma grande empresa para que possa se repercutir isso sirva de exemplo para nós, até que nós mesmos comecemos a cobrar um dos outros. Tu vai fazer uma festa lá, diz, pô, essa aí não é muito... Eu acho que cultura se muda assim. Né? Cultura se muda assim, com o início e vai passando. Agora que realmente, nós não temos como botar um guarda do lado de cada foguete que for ser solto, né? Agora, dona Magda, eu acho que o Vitorino tem um pouco de razão nisso aí. Eu acho que a lei ela tem que privilegiar o global, não que fazer uma lei para poucos. Que nem a lei das corujas lá em Capão da Canoa. 100 mil pessoas perderam um Réveillon porque tinha um casal de corujinha ali. E um promotor mal-humorado. Aí o fim da picada. Mas acho que só para contextualizar, porque dentro dessa história de fogos de artifício, para quem não se recorda, e eu era muito pequena na época, mas tudo começou pela fiscalização das fábricas ilegais, onde nós tínhamos muitas pessoas que trabalhavam de forma inadequada, acabavam tendo acidentes, pessoas que moravam nessas regiões, às vezes faziam assim, nas garagens, eu me recordo das notícias, a pessoa tinha uma fábrica, pegava fogo, destruía todas as casas. Então essa preocupação em cima desse tema começou com uma mudança de cultura, que é a maneira adequada de produzir esse material. E acho que hoje, com a história de que os cães, as pessoas, né, hospitais até mesmo, que Réveillon não pode ser perto de um hospital, e principalmente em São Paulo, onde
gente tomou a iniciativa de colocar fogos sem som. Que é mesmo assim, bonito, tudo acontece pra de maneira então proíbe-os com ruído? Proíbe-os com ruído, só os que quer fazer uma lei, então faz isso. Uma lei com 2 artigos. Mas eu digo, é que hoje tem essa alternativa, as pessoas conhecem essa alternativa, então faz uma lei. Mas essa lei é de agora, foi sancionada hoje. Sim, mas então, há quanto tempo será que não pode ter ruído? Fazer uma lei que diz o seguinte, 2 artigos. Artigo 1º, fica proibido fogos de artifício sonorizados no Rio Grande do Sul. Ponto. Segundo, cumpra-se a lei a partir da assinatura. 2 artigos. A manifestação da nossa telespectadora sobre o sofrimento dos autistas realmente é muito forte o que eles sentem. Quem tem familiares ou mesmo sabe ou conhece essa situação é muito delicado. Então, na verdade, o ideal seria realmente essa lei proibir o volume e evitar de qualquer forma, porque as crianças autistas... Deixa eu só fazer um parênteses aí, porque a comunicação é uma coisa muito delicada. Às vezes você diz A e o outro entende B. Nós estamos falando sobre queima de fogos de artifício, sobre o barulho terrível que causa danos a determinadas pessoas e animais. Nós não estamos comparando. Uma coisa são as pessoas que têm problema de audição, as pessoas que são autistas. Outra coisa são as corujas, os cães. E outra coisa é outra coisa. Então, pelo amor de Deus, daqui a pouco não vai faltar quem bote tudo isso nesse bolo e dizer assim, eles estão juntando que todo mundo... Não, não é assim. Autista, respeito com o autista, respeito com as corujas do Chicão, com os cachorros não sei de quem. Tem nada que ver uma coisa com a outra, por favor. Não, e ainda só para essa Mas é verdade. O cachorro do Marne é importante. Cachorro do Marne. Em São Paulo também a lei é justamente essa, que apenas agora empresas podem fazer a compra e ter a gerência, porque nos próprios clubes de futebol, aquele show que nós temos de fogo de artifício, todos eles passam por uma vistoria, tem um engenheiro que é responsável, porque vamos colocar em um ambiente onde estão quase 50 mil pessoas. Um fogo de artifício direcionado para alguém ali da torcida, alguma criança, alguém que está passando, tudo isso vai acarretar uma responsabilidade. Recentemente até tivemos o torcedor que na saída do Atlético Paranaense do seu hotel para a viagem para Porto Alegre perdeu a mão. Porque disparou um artefato de maneira inadequada, estava molhado. E é só aí que as pessoas concordam do perigo que são os fogos de artifício. E a gente tem também, a gente está falando de fogos de artifício, parece que o que acontece na parada da Disney e o que acontece no dia do gol do Grêmio é a mesma coisa. Agora tem os indoor, né? Porque esse é o problema. Assim, tem que deixar claro, afinal de contas, do que nós estamos falando. Né? Porque realmente é aquilo que eu falei inicialmente, a coisa da cultura. O ideal seria a gente entender que, honestamente, você que gosta, que você solta, na boa, pega o dinheiro, acende o isqueiro e queima, que faz menos barulho. Porque pra mim, Rafael, na minha opinião, é uma das manifestações mais estúpidas do ser humano. Deixa eu falar... Riscar um negócio que faz turum, tum, tum, pum. Uma coisa, vamos deixar a Carla continuar com o que ela estava falando. Aqui no facebook.com/atualidadespampa, Solange diz, tem que proibir, não temos educação para respeitar hospitais, escolas e pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, como, por exemplo, os autistas. Também no @atualidades.pampa, lá no Instagram, a Eva Lúcia Garcia, vocês são muito legais. Marli Marion, a polícia vai ir nas vilas e casas e etc. Não sei do que ela tá... tá se referindo a como, né? Dos fogos de artifício. Exatamente. A Rosa Azevedo, boa noite, concordo que o ruído dos fogos tem mais de negativo do que de positivo. Acho que o Vitorino disse tudo, então tem que proibir aqueles fogos que têm ruído e liberar só aqueles que têm. Agora deixa eu botar na mesa uma outra coisa que a gente não estamos nos detendo nesse, porque eu trouxe a história da lei. O nosso telespectador Carmo Luciano, aqui de Porto Alegre, ele diz assim: fogos de artifício são disparados em ocasiões específicas. E os carros com alta amplificação, que ninguém diz nem faz nada. É o pior lixo de batistaca que os tais jovens espalham como música. E isso é um inferno. Mas isso tem lei municipal. Na praia, isso tem lei municipal, sim. Como é que eles controlam? E na praia... Se você parar numa blitz e for utilizado, a gente fala, né, até para quem fez a prova, é uma das questões recentemente adotada
limitadas, porque existe o aparelho, como o Vitorino muito bem destacou. Se numa blitz você estiver com o som, você passar e a pistolinha pegar e for acima de um nível tal, existem até, e dependendo do carro que você tem, também tem a possibilidade dos decibéis que emite. Então, um carro muito grande tem uma amplificação maior. Os caras colocam aqueles alto-falantes de 15, 18 polegadas, desse tamanho, na caçamba da caminhonete, anda com aquilo aberto com o som lá em cima. Vamos cambiar o tema. Samba, eu tenho um carrinho que não passa de 60, 70 por hora, mas ele abre aquele porta, tem uma caixa de som que tu ouve a 1 quilômetro de distância. O que eu acho estranho, eu sou professor de história, eu posso falar para a senhora, a cultura mais sofisticada do planeta, os mais ricos do planeta são os chineses. Xangai, Guangzhou, Pequim, Hong Kong, todos os dias fogo de artifício. Faz um negócio de fogo de artifício, casamento de fogo de artifício com barulho. E lá eles acham isso aí uma coisa de primeiríssimo mundo. Eu conheço. A gente não sabe quais são os fogos que eles usam, a gente não sabe nada, né? O que a gente na Espanha eles matam o touro. Eu queria ver nós matar o touro, o que aconteceria aqui? É o que disse meu próprio irmão. Vocês estão falando de fogos de artifício, mas nas touradas é bacana matar um animal. É bacana. Dona o cara que mata mais é o bambambam. Eu já trouxe esse exemplo aqui, mas vou olhar porque ele participa da minha infância. O meu avô que criava galos para rinha, né? Uma atividade que hoje é proibido. Então foi proibido isso há 20, 25 anos atrás, eu era menino, e tinham vários riedeiros, se chamava, vários enredeiros pela cidade, né? Se visitavam. Hoje não se faz mais isso. Então, tu podes evoluir, né? A sociedade já está em evolução. Antigamente a gente comia... Era uma aposta, assim, Chicão. Aquela coisa de comer galinha caipira, coisa e tal, pegava um pescoço, rodeava, matava a galinha assim. Largava a galinha no chão agonizando e a galinha... Era coisa normal. Mas como é que tu acha que a galinha morre, Gustavo? E o porco, como é que morre? É pra comer galinha. Tá, vamos agora, vamos voltar. Vamos trocar o assunto que já tá virando bobagem. Vamos lá, Roberta, vamos falar de bilhões. Vamos falar de bilhões. Pois é, hoje foi um dia bem importante no nosso país. A nossa economia aguardava com muita ansiedade o mega leilão do pré-sal. Existem, na verdade, 4 bacias no nosso litoral, no Brasil, que estavam sendo colocadas em leilão. A Petrobras já estava praticamente, já tinha dito que ia arrematar as que ela acabou arrematando. Então foi um leilão que se esperava mais de 100 bilhões de reais de ganhos. E isso seria muito importante, não apenas para regularizar o caixa do nosso governo federal, mas também ia sanar muito das nossas dívidas de estados e municípios. Frustrou. Por quê? Das 4 bacias que estavam liberadas e oferecidas para esse leilão, apenas 2 foram arrematadas e outras 2 não. Por que já se esperava, na verdade, esta frustração? O mercado já imaginava que não ia. Por quê? Porque geralmente existem, para os investidores estrangeiros realmente vir e injetar um valor tão alto como é essa questão do setor do petróleo, precisa ter muita segurança jurídica. E no contrato dessas 2 bacias existia o seguinte: como a Petrobras já havia feito investimentos, a empresa que arrematasse essas 2 bacias, que não foram arrematadas, elas teriam que pagar uma indenização que só seria dito do valor depois do leilão. Então, as empresas não querem correr riscos, porque se trata de volumes extraordinários. De qualquer forma, é um valor importante, é um leilão muito bem-vindo, porque foi arrecadado 69 bilhões, 960 milhões de reais neste mega leilão. Apenas, então, dos 2, a Petrobras levou o maior bloco do consórcio formado com as empresas chinesas e ela arrematou também sozinha o outro bloco que compõe a bacia de Santos. O protagonismo da Petrobras foi bem importante, porque agora ela, além de ganhar parte desse valor, ela também vai explorar. Né? Se todos os blocos fossem arrematados, nós teríamos o dobro desse valor. Os blocos, então, de Búzios e Itapu é que foram arrematados nesta oferta única. O dólar cresceu e hoje a nossa moeda desvalorizou em relação à moeda americana, justamente por quê? Porque os investidores perceberam que esses investidores estrangeiros não vieram buscar uma competição
para conseguir essas bacias. Houve ofertas únicas e foram as ofertas arrematadas. O dólar fechou em R$4,08, um aumento de 2,21%, é bastante, e o dólar afeta muito a nossa realidade de consumo. E também a nossa bolsa fechou em baixa, mas continua no patamar de 108 mil pontos, que é um patamar bem relevante. Né? Houve um ágio, né? Roberta, deixa eu colocar duas coisas aqui importantes. A primeira delas, essa falta de clareza no edital foi coisa de jeca. Como é que você quer vender um negócio em que o comprador vai assumir uma dívida que ele não sabe qual é? Nem o tamanho, nem a dimensão, nem o prazo para pagar. Então, o edital foi um edital de jeca. Os caras ganham caminhões de dinheiro, assessoria jurídica, Planalto, Ministério da Economia, o diabo carrega, e faz um edital bocó desse. Segundo, esses dois poços, essas duas áreas que não foram arrematadas, são as áreas mais profundas e é onde vai ter o custo maior de extração. Agora, o mais importante, e que pouca gente disse, eu não acho que foi ruim, a Roberta disse que foi frustrante. Bom, você criou uma expectativa de faturar mais de 100 bilhões e eu disse, não vai acontecer isso. Por quê? Existe uma reversão de expectativa em relação aos produtos derivados de petróleo, notadamente gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, porque aos poucos o mundo está passando para o carro elétrico. O carro elétrico responde exatamente ao anseio da população que vê a produção de eletricidade do mundo inteiro se tornar cada vez mais barata pelo avanço da tecnologia. O Brasil, que é um país de jeca, e vou usar a expressão de novo, aqui é caro por causa da sacanagem, da roubalheira, dos intermediários, dos editais, das lambanças que foram feitas no passado. Mas a energia elétrica mundo afora está cada vez mais barata. E mais, o carro elétrico é uma realidade. A Europa, em 2030, vai ter no máximo 15% de veículos movidos a combustão. O Japão, a partir de 2030, está proibido o carro a combustão naquele país. Então, assim, os investimentos hoje em exploração de petróleo não podem fazer projeções para 5 ou 10 anos, porque não vai ter essa busca que se imagina. Eu vi alguns especialistas, não, mas vai ser necessária a produção de plástico, né? Polietileno, poliéster, poliuretano, vai ser necessária a produção de nafta, vai ser necessária uma porção de coisas. Gente, esqueçam. A produção desse tipo de matéria-prima não chega a 5% do consumo mundial de petróleo. O consumo mundial de petróleo é combustível. E o combustível vai perder força com o tempo, especialmente nos veículos que circulam em perímetro urbano. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse ano, mais 2 marcas de caminhões super pesados que transportam até 40 toneladas anunciaram caminhões elétricos. A energia elétrica está cada vez mais barata em países de primeiro mundo, repito, por causa do avanço da tecnologia. Contrário senso, o petróleo utiliza ainda os mesmos mecanismos de refino e de direcionamento ao combustível. Ou seja, Magda, combustível fóssil, tal qual nós conhecemos, em 10 anos vai perder de 80% a 85% a procura. Mas nos Estados Unidos se usa muita energia através da termoelétrica. E a termoelétrica é um... Mas a termoelétrica está com os dias contados. Carla... Porque lá eles têm muito incentivo para luz solar, né? Sim, eu vi um negócio agora em Israel que eu fiquei chocado. Uma máquina que produz água. Amanhã eu vou separar o vídeo para vocês. Isso. Uma máquina que produz... Sabe de onde sai a água? Do ar. É o princípio do ar-condicionado. Você já notou que o ar-condicionado sempre... Sim. Essa máquina, claro que com uma tecnologia muito mais avançada, produz 900 litros de água por dia. Do ar. 900 litros de água por dia essa máquina produz. Aí alguém pergunta, mas ela é movida a energia elétrica. Sim, eles colocam 8 ou 16 placas solares em cima, o que não falta no deserto é sol. É sol e calor. Ou seja, é uma máquina autossuficiente que produz 900 litros de água por dia. Gustavo, esse vai ser o futuro. Eu só queria finalizar contribuindo com essa excelente exposição que o Gustavo fez a respeito desse assunto, que apesar de ter sido aquém da expectativa otimista do mercado, os 69 bilhões arrecadados é o maior valor arrecadado no setor de petróleo no mundo até hoje. Então, realmente é um valor extraordinário que tem que ser muito aplaudido.
Russo. Só para as duas consequências. Primeiro, havia muita expectativa dos estados e municípios que estão quebrados e cada um receberia 15% desse todo, 15 os estados e 15 os municípios e 3% para o Rio de Janeiro. Seria diferente. Então, estavam aguardando esse mega leilão aí como uma expectativa muito grande. E a segunda frustração ela é pessoal, porque de grupos estrangeiros só vieram os chineses. E nós precisamos, na verdade, trazer capital, que eu chamo de capital bom, que eu prego desde janeiro aqui, que esse capital volátil que circula pelo mundo, que venha para o Brasil, e vieram só os chineses e ainda timidamente. Então, é a expectativa. Só que eu não consegui, o Roberto, Vitorino, não sei mais quem mais acompanhou o tema, eu só não acompanhei como não saiu este mega leilão, se ele será aprazado, vai se mudar leilão, qual é a perspectiva de uma nova... Porque essa informação eu não consegui. A expectativa das duas bacias que não foram arrematadas hoje, geralmente o que acontece? Em qualquer leilão, ela naturalmente continua à venda. Como é um pré-sal e o setor de petróleo tem mecanismos muito particulares de fazer os seus leilões e vendas e negociações, o governo brasileiro vai precisar fazer uma nova oferta em outro momento. Então, essas duas bacias que não foram arrematadas não estão à venda. A Petrobras vai continuar investindo e explorando até ser, então, feito um novo leilão. A ideia do governo para superar essa fase é estabelecer um valor de reembolso à Petrobras pela infraestrutura aplicada, mas vai ter que fazer um outro edital. Então, é uma coisa assim para 2020. Mas eu continuo apostando que não vai longe, não. Porque são as duas bacias de águas mais profundas. Portanto, vai ter o maior custo de extração. A gente sabe que esse petróleo do pré-sal não é de boa qualidade. É um petróleo mequetrefe. Nós estamos falando da bacia de Atapu e Sépia. Muito bem. Olha aqui, ó. Mas não, importante. Olha aqui, ó. Uma pergunta curiosa faz o nosso telespectador Renato de Gravataí. Por que o senhor Marne Barcelos fala tanto? Ótimo programa assistido no YouTube. Marne, a palavra é sua. Eu tô com um problema na dor na perna aqui. O que houve? Tô com um problema na perna. DNA. É um DNA. Eu fico próximo aqui do Vitorino e passa fluido. Mas hoje ele estava arrasando na rádio de manhã. Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu quero falar dois assuntos rápidos, né? O primeiro assunto, dar meus parabéns ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi matreiro, esperto. Aquele pessoal caipira do interior de São Paulo, Alegar, Paior, eles falam assim lá no interior de São Paulo, com aqueles palheiros, vamos lá, tudo olhando assim, fazendo negócio de milhões. Ele foi lá falar na Arábia Saudita com o príncipe Salman, para tomar uns 2 ou 3 bilhões de dólares. Aí, claro que o intérprete ali conversando e tal, ali ele perguntando, ia pedir 2 bilhões de dólares. E aí ficou sondando e tal, matreirão do interior, e pergunta para o príncipe, mas qual é a disposição que o senhor teria, né, para investir no Brasil e tal? E aí ele olhou assim, disse, eu vou jogar aí uns 5 bilhões de dólares, né? Aí na hora ele disse assim, 8 bilhões de dólares para o príncipe. O príncipe, não, que tal arredondar para 10, disse o presidente Bolsonaro. Aí o príncipe, não, tá certo, levantou, cumprimentou o príncipe e tomou os 10 bilhões de dólares. Matreiro, inteligente, o país está crescendo, o país está melhorando. Só quem não quer ver que o país está melhorando, o país está ficando afiado, apesar de todos os empecilhos que nós temos, dessa gente que ocupa Brasília, dessa gentalha que não quer que o país cresça, e o país vai crescer de qualquer jeito. Segundo assunto, eu quero falar, ou já que nós estamos na semana da nossa Feira do Livro, né, esses dias todos aí da Semana do Livro, eu trouxe um livro raríssimo, que conta a história do presidente Lincoln, O Amor Eterno, assinado pelo Irving Stone. Irving Stone, um dos grandes autores, foi o autor de Agonia e Êxtase. Agonia e Êxtase foi um grande clássico que, inclusive, foi para o cinema. É a história do casamento de Mary Todd e Abraham Lincoln. Essa mulher, ele tinha 1,96 m de altura e ela tinha 1,62 m de altura, imagina. 96 a mulher? Não, ele. Mary era uma bela moça de espírito vivo e língua mordaz. Uma das mulheres mais cultas do seu tempo e a que melhor dançava uma valsa no Kentucky. Apaixonou-se pelo único homem
que sua irmã considerara não só improvável como impossível. Era ele, Abraham Lincoln, um homem extraordinariamente alto, esguio, desengonçado, contador de histórias, em cujas sóbrias feições estranha personalidade. Esse livro aqui, olha que está judiadinho e tal, né? Um livro que eu tenho há muitos anos e que quando eu sinto saudade do presidente Abraham Lincoln, está todo manchado porque é um livro de estimação. O que é aquele? Ele tomava aquele uísque lá, fabricado no Kentucky lá. Então, se você conseguir esse livro aqui, que tem 600 páginas, esse livro tem 600 páginas, é romanceado, ele se calcula, o William Stone, em alguns relatos, você vai vibrar, vai conhecer a verdadeira personalidade da Mary Todd, esta mulher que brigava com ele para que ele trocasse a roupa. Ele vivia sempre com a mesma camisa, o mesmo paletó. Ele era uma figura extraordinária. Ele tinha o seu espírito. Então, ele foi um dos mais brilhantes homens da humanidade, o senhor Abraham Lincoln. Falasse tanto o amor eterno. Tanto nessas mulheres e fizesse elogios, o Chicão também vai falar em mulheres, hoje, entre outras coisas. Uma menina, mirim, 13 anos de idade, uma genial, Alice, que é filha da Adriana Marimon, que é editora do do meu livro. E essa menina, com 5 anos de idade, ela falava inglês e italiano. E ela lançou as histórias de Alice, vai ser lançado na Feira do Livro. Muito obrigada para a Roberta. E também para Carla Krieger, para quem é mãe, quem vai ser mãe. Bonito. Fala como é que as histórias dela. E ela faz com dedicatória. A Ana é mãe também. Adora a bancada aqui. E ela vai dar um autógrafo às 17 horas no espaço de autógrafos da Feira do Livro. E eu vou dar das 14 às 17. Que lindo. Lá no... Aqui, ó, a Magda Beatriz, um beijo, Alice Marimon. E aí, abre aspas, não basta aprender. O conhecimento precisa ser utilizado. Aí tá em inglês também. Learn is not enough. E aí vai em italiano também. Eu, hein, Alice? Deus me livre, eu tenho já a idade que tem, não sei falar coisa nenhuma. Parabéns, Alice. Obrigado pelo presente. Eu fui interrompido rudemente pelo senhor Vitorino. Não. Aí eu lembrei-me do grande Voltaire que dizia... O Voltaire dizia uma coisa muito engraçada, né? O conceito de beleza é diferente para cada um. Um sapo adora uma sapa. É muito bom. Falando em outra coisa, já que nós estamos só falando de coisas boas, atenção, por favor. Eu vou dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre que é especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com aquelas próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria. E ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo de qualquer paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. E tudo começa ligando para o número 3061-7373, 3061-7373 e agendar a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo, referente à audição, você encontra lá, na Mais Sons Clínica da Audição. Olha, marcou e fala. Ai, desculpa. Não, tá bem. Eu ia ler algumas mensagens aqui, eu vou ler das nossas redes sociais, @atualidadespampa lá no Instagram. A Rô Azevedo diz, complementa aqui, que a Roberta ainda está mais linda. Então o cabelo da Roberta tá fazendo sucesso no dia de hoje, mudou o look, mudou o visual. Tu vai falar ainda de cabelo? Que amor. Não, pode. Tá, não, é que eu vou falar de cabelo aqui, ó. A nossa telespectadora também, Lena, de Novo Hamburgo. Quero dar os parabéns para a Roberta pelo cabelo que tá lindo hoje. E o Rafael Correia vai mais adiante, ele fez uma outra interpretação. Ele disse, Magda, alguém já falou para a Roberta sobre o look que ela está hoje de surfista? Em que pese seu rigor intelectual, inconscientemente ela rema para esse estilo. É mesmo? Muito obrigada, então, seu mais jovial, mais descolada. Que é o cabelo esse que a gente brinca, amassado, amassado, saiu do mar, aquele efeito que dá o sal, né?
né, do mar. Então fica com esse amassadinho e aí a gente diz que é cabelo de surfista. Então, ainda mais loira, né? eu gosto de um sol loira bronzeada. Eu fico com a certeza da resposta das crianças. Eu fico com cabelo de surfista quando acordo de manhã, fica bem amassadinho. Jamais, porque tu não tem pra isso. Por mais que tu queira, tu não vai tem pra isso. Não, tem um saldinho de guerra aqui. Não, mas não dá pra surfista. Só tem isso de cabelo? Não, tem mais por aí. Vamos trocar de assunto, vamos falar sobre um outro assunto bastante duro. Doutor Rússio, por favor. Pois não. Dona Magda, a senhora foi muito boa na sua manchete, porque realmente sempre que vai se tratar com a emoção de metade de um Estado, né, a gente tem que fazer de forma respeitosa, como fazemos, mas muito cuidado com isso aqui, vamos nos ater à questão jurídica. Hoje o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou o ex-presidente internacional, que foi presidente na sua gestão 2015 e 2016. O que diz o Ministério Público? O Ministério Público disse que foram perpetrados 2 crimes naquela gestão. Primeiro, a que vigorou de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016. Foram feitos 145 saques, num total de 9,6 milhões, diretamente no caixa. Tipo assim, todas as sextas-feiras tiravam um valor aí de 150, 200 mil reais para apresentar notas que comprovariam possíveis despesas. Passavam por este modus operandi o vice de finanças, que emitia as notas fiscais, e o vice de patrimônio, que trazia a despesa para o processo. Bem, em fevereiro de 2016 mudou o modus operandi, então não era mais sacado na frente, mas sim eram trazidos notas, mas que, segundo o Ministério Público, estavam também maculadas da mesma forma, ou seja, não tinham na sua procedência a justificativa daquela despesa, e as notas fiscais que eram apresentadas, portanto, não apresentavam validade. Esta é a parte administrativa. Estão aí nessas acusações o presidente do Internacional e seus 2 vices eleitos, o Pedro Alfatato e o Emídio Mesquita. Em relação ao futebol, que é uma coisa que mexe com a paixão de todos, o vice de futebol da oportunidade, o Dr. Carlos Peregrini, advogado, é acusado, segundo o Ministério Público, de pegar comissões nas transações de jogadores, citando alguns assim que foram importantes no Internacional. O Iriel, me corrija, Ana, é Iriel, né? Ariel, o centroavante, teve o Paulo César Magalhães, também aqui de Canoas. Então, o Cláudio Vinck, tem um sobrenome importante no Internacional e é um jogador profissional. Luiz Carlos. Então, Luiz Carlos é o tio. Esse é o Cláudio, que é o sobrinho. Então, foram vários jogadores que há uma acusação direta aí na figura de que ele cobraria desses empresários. E os empresários, então, que se submeteram a isso, então também viraram réus na ação, porque na verdade eles pagaram a propina para então negociar seus jogadores. Bem, o que dizem os principais acusados? O presidente do Internacional já se manifestou, disse que desconhecia... Pois é, vamos ouvir a sonora dele, fica melhor, eu acho, então. Daí tu continua o teu comentário. Hoje é uma mistura de sentimentos, né? Eu tenho raiva, estou muito indignado, mas eu também, como presidente, eu estou aliviado. Vamos em busca de as ações cabíveis de ressarcimento e de responsabilização pelos atos aqui praticados. O presidente sabe de tudo. O problema é que o Inter foi vítima, conforme os termos do Ministério Público, de uma associação criminosa. Só para manter quem não é familiarizado com o futebol. Quem falou é o presidente atual do Esporte Clube Internacional. O que ele disse? Ele já entra no mérito, mas aí é uma questão dele, né? Porque o que eu trazia era que o presidente, na época, o Vitório Pífero, disse que não sabia dos fatos que ocorreram. O segundo, o vice-presidente Alfatato disse que não teve acesso aos autos, portanto ainda não vai se manifestar. E o Emídio Mesquita não se manifestou sobre os fatos. Os demais, o Carlos Peregrini não falou. Esse é então indiciado pela Polícia Federal, Vitório Pífero. E esses empresários, então, mais de uma dezena deles, também viraram réus nessa ação. Sempre lembrando, então, é um indiciamento de um inquérito, vai a um juiz que poderá receber
ou não a denúncia. Se ele não recebe a denúncia, arquiva. Se ele recebe a denúncia, vira uma ação penal, então serão todos chamados para se defender. Mas é uma denúncia bem gordinha, né? É uma denúncia bem coxuda, como corroborando, antes de passar para a turma do futebol aqui, que acompanha mais a miúde, sempre lembrando que a matéria surgiu dentro do Conselho do Esporte Clube Internacional, que nomeou uma equipe, uma auditoria interna através de seus conselheiros, e as conclusões foram que municiaram a investigação que se iniciou a partir dali no Ministério Público. Mas tem mais gente ainda envolvida nisso, né? Não foi ainda indiciada, não terminar, porque hoje perguntado sobre isso, né? Aí eles comentaram que não termina por aí. Os indiciamentos e nas pessoas. O doutor Dornelles, que fez a apresentação, a exposição do caso, como eu digo, envolve paixão, tem que ter muito cuidado na escolha das palavras. Indiciados agora é o presidente e 13 pessoas estão listadas, foram publicizados o nome, não há segredo de justiça sobre isso. Mas os desdobramentos é onde tem corruptor. Tem vice-presidentes também. Sim, 2 vice-presidentes. Pessoas, né? Além do pífero, são 13 pessoas, porque para quem não está entendendo, acha, mas vocês estão falando de futebol não é tão interessante, mas a gente fala de um marco, porque é a primeira investigação aprofundada a respeito das contas de um clube de futebol. E a gente precisa saber que, por mais que seja dolorido aos colorados e a situação seja complicada, esse marco também é significativo para todos os clubes do país, porque nós falamos que os times de futebol, infelizmente por serem empresas privadas e pelas mudanças que tivemos recentemente nas leis, agora as pessoas têm responsabilidade, elas precisam prestar contas. Então é interessante falar que o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, ele foi procurado por outros clubes do Brasil para saber como encaminhar denúncias relacionadas a situações complicadas de relatório, porque a gente fala, mas o Conselho não fez nada, as pessoas que lá estão apenas observavam. Não, também os relatórios relacionados às contas foram fraudados, por isso que muitas pessoas estão envolvidas nessa situação, inclusive empresários. Tudo isso vai ser encaminhado à CBF, a CBF também vai ser notificada, e aqueles empresários que atuam, lembramos, temos empresários que são indiciados e hoje atuam no mercado com outros jogadores aqui na dupla Grenal. Então isso vai ter uma relevância, porque eles vão perder o seu poder de atuar, de continuarem talvez um esquema que é complicado. E o que muitas pessoas não entenderam, e até foi explicado pelo Ministério Público, é que os jogadores, eles não vão ser expostos, porque o que acontecia? Você era contratado, você tinha que pagar uma mesada para aquele que o contratava, você tinha que pagar, eu tenho que pagar 10% do meu salário para a direção, e não ficava para o clube, ficava no bolso daquele que deu a indicação. Por que eles não vão ser indicados? Por que eles não vão ser expostos agora, nesse momento? É porque isso pode complicar a carreira do atleta, porque o atleta pode ficar, daí eu paguei aquela vez, agora estou em outro clube, vão achar que eu faço a mesma coisa, e uma série de outras coisas que vão ser analisadas. Foram 2 anos de investigação só por parte do clube, sem Ministério Público, sem nada. Os danos que podem causar ainda aos jogadores. E o próprio Ministério Público fala que não deu tempo de analisar a quantidade de provas, porque a gente fala de uma série de empresas fantasmas ou empresas sucateadas que foram utilizadas, até a brincadeira, justificaram que era para pagar um pai de santo. Mas tem lá nos 13 milhões, serviços, 13 milhões pagamento pai de santo, 13 milhões. E com tudo isso, se ferrou o Internacional, que baixou para a 2ª divisão. Isso é que tem que falar. Isso é que é o sofrimento do povo colorado. Isso que nós temos que falar. Agora, se roubaram essa farândula toda aí, esses desordeiros, sei lá, isso aí a justiça está vendo, eles vão ser penalizados. Agora eu fico preocupado, eu como colorado que sou, e assumo que sou colorado aqui nessa mesa, como sou, o Russell também assume que é gremista, não há problema nenhum em dizer que é gremista, eu sou colorado. O sofrimento que nós passamos, todos nós colorados, aquela decepção profunda com essa direção que cometeu todos esses atos aí. Cabe à justiça decidir isso aí, desculpa. Mas eu acho que o Internacional, isso dá um exemplo nacional, volta a se dizer, a maior investigação de um clube de futebol, o Ministério Público fez questão de frisar isso, então eu acho que se divide realmente a partir daqui, porque a gente que milita no futebol, a gente sabe que muitas coisas eram permissivas. É a 2ª vez que eu uso a expressão de mudança de cultura, né? Eu que via no futebol, muitas coisas eram permissivas e elas têm que ser, sim, encerradas, né? Comissões não justificadas, notas não justificadas, né? Às vezes a vitória encobre. Pai de Santo dava nota. Seu Mali, às vezes a vitória encobre. Muito se questiona se talvez o Inter não tivesse caído naquele ano, se talvez tivesse se investigado. Mas em verdade é que foi investigado e eu acho que essa é a contribuição que se dá para o futebol brasileiro. Carla Krieger.
Magda Beatriz, hoje um dia importante em Brasília. Começou com a aprovação na CCJ da PEC paralela, a PEC que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Se vocês se lembram, já discutimos isso nessa bancada, inclusive foi o Ruschel que trouxe, toda a questão do senador Tasso Gereissati, que fez uma manobra bem feita, agora a gente está percebendo isso, de não incluir essa questão dos estados e municípios lá na PEC principal, na PEC da Previdência. Porque se isso fosse feito, ia atrasar, ia ter que voltar para o Congresso, ia ter que voltar para a Câmara de Deputados, para depois ir para o Senado, enfim. Então ele fez uma tal de uma PEC paralela, que foi votada na CCJ hoje pela manhã, passou, e ela precisa de 2 votações no Senado e na Câmara de Deputados, pois agora há pouco foi aprovada, então, a votação no plenário do Senado do texto base. Então, para se incluir estados e municípios na PEC principal da reforma da Previdência e mais que as regras da reforma da Previdência também possam valer para municípios e estados, mas os municípios e os estados têm que fazer uma legislação aprovando isso. Então, vereadores e deputados estaduais vão ter que votar nas suas regiões para que isso realmente aconteça. Então, foi aprovado o texto base agora de noite. Carla, eu acho que a grande contribuição, não sei se alguém interrompeu alguém, não, eu acho que a grande contribuição é exatamente essa, é fazer com que os municípios e os estados se comprometam com essa reforma também. Então, ela é aprovada lá e vai passar nos 2 turnos nas 2 casas, mas terão que ser aprovados pelas suas assembleias para que assumam o ônus e a responsabilidade de fazê-lo, né? Essa para mim, é o avanço. Sem estados e municípios, a reforma da Previdência seria inócua. Seria absolutamente inócua, porque atingiria exclusivamente o funcionalismo público federal. A gente sabe que os estados, na sua grande maioria, estão quebrados. Os municípios nem se fala, estão quebradinhos. E quebradinhos por má gestão. A irresponsabilidade no trato da máquina pública provocou essa quebradeira generalizada. Se por um lado essa PEC é boa, por outro lado, ela foi um pouco covarde, porque ela poderia estabelecer a lei federal que rege todo o funcionalismo público em todas as esferas e encerrava o assunto. Mas não, eles repassaram aos estados e aos municípios legislar sobre a matéria. Se bem que a lei federal não poderá ser superada em benefícios por estados e municípios. Deixa eu citar um exemplo para vocês entenderem. Se na lei federal diz que o homem precisa de 65 anos na iniciativa privada e 20 anos de contribuição, e isso vale para todo o funcionalismo público federal, claro, com as exceções, militares, policiais, professores, enfim, essa regra não poderá ser mais branda nos estados e nos municípios. Ela poderá ser recrudescida. Em vez de 20, exigir 25. Mas não poderá, por exemplo, ao invés de 65 anos, o Estado decidiu que ela vai ser apenas 60 anos para o funcionalismo público do Estado. Então, assim, estabelecer um limite. A lei pode recrudescer, não abrandar a legislação federal. De certa forma, é importante porque, repito, sem estados e municípios, a reforma da Previdência era sopa de chuchu, ou seja, nada. E com relação à Olha, Deus que não que te foi castigue, que reste na tua vida só chuchu. A proposta que foi apresentada ontem pelo governo de redução ou fusão de municípios, aqueles municípios de até 5 mil habitantes ou que tenham menos de 10% que consigam fazer, né, do seu orçamento 10% daquilo que eles gastam. O presidente Bolsonaro se manifestou hoje, foi, né, numa entrevista mais informal, mas disse que é o povo que vai decidir. Então, acredito eu que eles estejam pensando em plebiscito. Não, sobre essa questão só dos municípios, que bom que tu lembrou, Carla, porque eu sigo, muito para me divertir, assim, eu sigo uma página de militantes, Somos Resistência, um negócio desse, assim, né, dessa militância mais desvairada. É o pessoal do chuveiro? Antes fosse, pelo menos prestaria para alguma coisa. O pessoal comentando essa sugestão, e aí uma discussão enorme que se criou. Bolsonaro está mostrando, um comentário desse tamanho, assim, com aquele português exemplar,
Bolsonaro já está mostrando as armas. A decisão agora é de eliminar estas pessoas. Onde ele vai colocar as pessoas desses municípios que ele quer terminar? Eu queria essa imbecilidade. Onde é que ele vai colocar as pessoas? Que eles acham que que o Bolsonaro vai... Não, o texto é sério. É a capacidade cognitiva deles mesmo. É assim. O texto é sério. Até a o sujeito se mostrava indignado e preocupado. Indignado. O que vai ser feito com essas pessoas? De pessoas. Será que vão matar todo mundo? Dá tempo deles fugir? Começaram os campos de extermínio. E o pessoal ali embaixo, hashtag ninguém solta a patinha de ninguém. Aí começa aquela loucuragem. Eles vão e no final, uhul, viva a revolução. E o Vitorino chamou a atenção. Quer ver que amanhã vão ter várias manchetes colocando esse tema como se fosse um horror. Eu peguei uma manchete hoje. Projeto do governo Bolsonaro pode extinguir quase metade dos municípios gaúchos. Calma. O governo só disse que 231 municípios são de até 5 mil habitantes, mas não revelou o quanto que eles conseguem fazer de dinheiro, de movimentar as caixas. Essa manchete aí para a casa da Rádio Zelotes? Propõe o extermínio da raça humana. Eu posso dar um agremã sobre a municipalização? Agremã é agregar um comentário top que deixa mais sofisticado. Por favor, vai um pouquinho que eu vou lavar as mãos para Vou de novo. Magnífico. Quem dizia isso era bem suede, que o Mani conhece muito. E a demanda eu vou embora. O Mani está indignado. Ele dizia assim, ademã. Até amanhã. Chicão, respeite com a coleguinha. Parou. Bem, faz parte. A municipalização, dona Magda, ela é o suicídio num país. Quando eu estive gravando em Los Angeles, eu gravei toda Los Angeles. Tem uma avenida em Los Angeles que é a Hollywood Boulevard, ela tem exatamente 100 quilômetros e faz parte de Los Angeles, da grande Los Angeles. É uma coisa que nós fizemos uma linha reta daqui a Gramado, a gente teria 25 municípios daqui a Gramado. E esses municípios, poderia ser tudo grande Porto Alegre, porque o município é cabide de emprego, verba pública destinada para constituição de Câmara de vereador, o município só funciona para quem é candidato a deputado. Eles não têm a mentalidade do condado aqui no Brasil, eles têm a mentalidade da arrogância do município, que é um atraso de vida. Isso aí, dona Magda. E sobre a minha manchete de hoje, dona Magda, eu queria falar sobre a dança dos técnicos no Campeonato Brasileiro. O que isso aí vai influenciar a seleção brasileira em 2020 em Drops, que é a minha linguagem, que é uma linguagem estilo Manhattan Connection, gente. É o seguinte... Aquele programa que ninguém mais vê? No Brasil tem 4 técnicos top. Jorge Jesus, do Flamengo, Jorge de São Paulo do Santos, Renato e Thiago Nunes. O que aconteceu? Por que houve essa mudança de conceito de técnico? Porque esses caras, eles colocam volume no jogo, fazem o jogo rodar e os times buscam gols. Prova que todos esses 4 times são os vencedores desse ano, praticamente. E os outros técnicos brasileiros ficaram todos no passado. Então houve uma troca tão grande de técnico, dona Maria. Teve um técnico, Rogério Ceni, que saiu do Fortaleza um mês, ele foi pro Cruzeiro, quebrou a cara em 2 semanas e voltou pro Fortaleza. E aí o Internacional quebrou a cara aqui, contratou o técnico do Fortaleza, que criou-se a imagem do técnico tampão. É o Zé Ricardo, um cara que vai até dezembro, que nem está no meu livro, Crônica de uma lua de mel anunciada. Eu tive uma namorada tampão, era uma semana que ficaria com ela em Punta Cana, se der certo, eu ficaria a vida toda. Não deu certo, ela voltou pro noivo e eu vivi momentos legais lá, entre os selfies e bababá, e fiz um livro. Isso aí acorre dos técnicos. O que tem a ver com a seleção brasileira? O Tite, se não ganhar a Copa América no ano que vem, ele vai bailar. E aí já tem um conceito na CBF em botar um técnico estrangeiro para dar uma nova dinâmica na seleção brasileira. No caso, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. E em técnico estrangeiro, o Internacional trouxe do Racing, campeão argentino, o Eduardo Cudê, que é considerado um técnico avançado no Racing. Sabe quanto ganha um técnico top na Argentina? 350 mil. E aqui, 700 mil. E o Cudê vai ganhar mais. Vai ganhar 700 mil, mais bônus. Ganha aqui $200 mil. Desculpa a minha ignorância, mas como é que é o nome do técnico? O nome Eduardo Cudê. Cudê, escreve Cudê. Pensando na piada, calma. Escreve Cudete. Eu quero lhe fazer, desculpe, dona Magda, uma pergunta de foro íntimo. Estou imaginando o Cudê na reta. Assim, essa casa tem direção e tem produção. Olha, eu não vou me meter. O senhor alguma vez na vida pensou seriamente em ficar com mulher para sempre? Pensei várias vezes, casei várias vezes e naufragou os casamentos. É que ele
sempre E aí eu sabe, fui pra ficava uma dizendo, outra não sabiam. emoção. Não é? Isso aí é que nem sabiam. o cara que faz uma árvore de Natal todos os meses. Ele quer Na que a árvore de Natal verdade, fique legal. ele Mas depois tentou ela baila. com uma, mas ele nunca conseguiu ter só uma. Na realidade, o O problema Chicão... é assédio, ciúme. É que eles não sabem o que é ser tentado. Só Chicão Tofani sabe Deixa o o que é Chicão ser Tofani tentado. falar. O Chicão inaugurou um modelo de relacionamento via leasing. Leasing. Ele tem lá no fim, Não, ele tem a isso opção aí de era uma ficar. coisa... Lá no final ele tem a Na opção de década de compra. 90, o cara conhecia uma mulher, dona Magda, Pois que se não. apaixonava, o Dudu Alvarez também fez muito Para de isso. dar nome. O que ele fazia? Ele comprava um carro popular e dava pra mulher. Ah, isso aí dá parada de ônibus, sou feliz, babá, tenho meu carro. E o carnê ficava com ele, e o carro o nome da mulher. A mulher dava um cano nele, ele disse, ai amor, vou sentir muito a tua falta, tá aqui o carnê. Arruma outro pra abraçar o carnê. Aí a mulher fica com um bico na mão e o carro. Maravilha. É Olha a aqui, namorada ó. Lizzy. Olha aqui, ó. Ainda voltando a falar sobre futebol, o nosso telespectador Regis Araújo diz o seguinte: eu tenho 83 anos, dos quais 76 como sócio do nosso glorioso Internacional. Por isso me solidarizo com a indignação do destacado jornalista Marley Barcelos. Aí ele dá parabéns pelo excelente programa, enfim, assina, para ver como são as coisas, né? Como afetou todo mundo. Eu não falo desse caso, sabe por quê, dona Por quê, Magda? querido? Porque eu falei na Grenal e brigaram comigo, porque existe uma hipocrisia. O Internacional não é um clube privado de um dono, que nem o Chelsea em Londres. O Chelsea é Roman Abramovich, ele faz o que quiser. O PSG também? O Internacional tem um conselho deliberativo de inúmeras pessoas, mais de 200 pessoas, a Aninha pode me consertar. E também tem um conselho fiscal. Será que ninguém sabia disso? Só souberam depois que roubaram todo o Internacional? Que história é essa? Mas Olha, aí eu tenho que dar um eu depoimento. acho que não é Aí eu assim. tenho que dar um depoimento como conselheiro do todos Grêmio sabiam. e fui Então, dirigente todos os do Grêmio conselheiros também. sabiam. Não, mas foram Chicão, eles Chicão, que fizeram é que uma as série de contas coisas são pra que levadas só para até aí, explicar. uma homenagem aos conselheiros do Não, Inter. não. As contas são apresentadas trimestralmente ao conselho. Tu é convocado para uma reunião de conselho, vai lá e te são apresentados as contas do São trimestre. balancetes, Já existe, Que lógico. é feita uma auditoria por uma empresa tercerizada. Então a pessoa não, Não, tem isso assim, não conta por necessariamente. conta por conta Isso por não conta. necessariamente. No caso do Internacional que a gente está falando. Mas especificamente foi o questionamento o do tradicional. Chicão. O tradicional é apresentado as contas, Isso. tu tem uma comissão tua, de formada de conselheiro, e os números são apresentados. E a cada trimestre tu aprova ou rejeita as contas do clube. Quando começaram as coisas também, tu tem que ter a sensibilidade, tu não pode, às vezes tu é até chamado de, tu é no Colorado, é chamado de gremista, tu é gremista, é chamado de Colorado. Tu não pode, em meio a uma gestão, às vezes disputando o Inter, em julho, quando começaram os problemas, estava disputando uma vaga importantíssima na Libertadores da América, lembram? 2015. Então tu não pode também criar tumulto dentro de um clube. Então as comissões começaram a acusar, e aí sim, Depois começaram a trabalhar em homenagem dentro aos conselheiros colorados, não. este processo só existe porque eles foram a fundo, partiu de apuraram, dentro do averiguaram, Internacional. e hoje pode virar processo. Só pra gente trazer Dentro do informação. Internacional e com muitas garantias, era bem coxuda a denúncia E essa deles. quadrilha deu azar porque o presidente do Conselho Fiscal do Internacional é um promotor craque, né? Que é o doutor da Camino. Não, e a gente tem que recordar que promotor também e craque em investigação. Esse período que aconteceu, também muitas pessoas que deram a ideia, supostamente, de todo esse esquema estavam associados a sistemas de corrupção em empresas privadas e também públicas. Lembrando que nós tivemos problemas na construção dos estádios, reforma dos estádios. E tudo começou também por aí, então, com a coisa era fácil de um da jeito, remodelação. então vai ser fácil também fazer no clube. Vamos aplicar, vamos fazer. E é justamente Eles já tinham know-how. O Pífaro As pessoas não que fizeram saber... isso do Inter já tinham Ele que esse deu o primeiro know-how sinal fora. vermelho, que o Ruschel falou que mudou o modus operandi depois de um aviso do próprio presidente. Então, como é que ele não sabia? O interessante é que isso aconteceu com o Internacional, mas se forem investigar os outros próprio clubes, Cruzeiro, com certeza vão acontecer É a coisas primeira horrorosas vez, também, não é o só primeiro Internacional. clube que está sendo investigado. Tá Me cortando corrijam a se eu carne. estou dizendo que está cortando a cara. Ou seja, o que se diz é exatamente isso, que siga de exemplo para Exatamente. moralizar as outras coisas, né? O próprio Cruzeiro e o Botafogo se encaminham para uma situação. O Cruzeiro, que foi campeão das maiores competições no sentido de remuneração do país, hoje enfrenta uma crise financeira. Então, para onde é que foi esse dinheiro? Tanto que estão sendo feitas investigações, o presidente já pediu afastamento, foi feito revista, retirada de documentos, de computadores da base, do próprio Cruzeiro e também da casa desses dirigentes. Então, vai ser algo que vai ficar para a eternidade como um exemplo
exemplo, e muitos vão passar por esse pensamento. Ana, de novo, em homenagem ao Conselho do Internacional, eu quero dizer que foi diferente do Cruzeiro. Cruzeiro, a Polícia Federal foi lá e invadiu numa investigação. E o Internacional fez o diferente. Ele apresentou suas conclusões e levou ao Ministério Público... Pediu investigação. Que pediu investigação. Senhor, posso fazer uma pergunta? Eu não sei se dá tempo. Como é que o Flamengo arrumou tanto dinheiro se estava falido, hein? Porque ele é bem administrado. Os caras têm marketing. É patrocinado Eles compram pela Globo. um jogador... A Globo Gustavo, deixa o Chicão responder. O Flamengo, quando compra um jogador, ele lança no mercado camiseta e tudo que é souvenir do jogador. Para 110 lojas que tem no Brasil todo. Tem 80 milhões de torcedor, tiro, vem. Magda, já que há tantos elogios ao meu cabelo, todos tão generosos, eu queria efetivamente dar os créditos ao artista, ao querido Hugo Moser, que está agora assinando meu cabelo, um querido amigo, já sempre cortou já há mais de 20 anos o meu cabelo, e agora eu volto a deixar que ele assine e faça o que ele deseja no meu cabelo. Então, é bem especial saber que as pessoas... O Hugo Beauty é o Hugo Moser. Será que ele salva alguma coisa aqui? Ah, ele é expert, ele As pessoas salvam o que tem. Eu sou muito apaixonada por ele. Desculpa, Vitorino, mas as pessoas salvam o que tem, né? Salva o que tá. Dona Magda, eu não vou salvar o cabelo, porque segundo dizem alguns, o cabelo não tem nenhum conserto, mas irei cuidar da carne, Dona Magda. Agora, 1h30 da manhã, ao término do programa, irei para a Academia Moinhos, que funciona 24 horas. Né? Irei lá me exercitar na Academia Moinhos, na sede que fica, me socorre ali na Silva Jardim, da Silva Jardim ali, é 24 horas. Porque ela faz o plantão. Não, é que usualmente, durante o dia eu vou na própria... Não é nem Silva Jardim, louco, é Silva Só. Silva Só. É que eu vou usualmente na Moinhos, que é que eu faço durante, mas hoje terei que me socorrer dos 24 horas, estarei lá às 2 da manhã, quem quiser me ver. Atenção, público feminino, ele estará lá. Lá estarei. Que pique. Muito bem. Fala o que eu estava falando. Ele vai pra noite, ele é noivo, vai Corre pra academia. Não, porque o senhor tá noivo? Marconi, a tua notícia, por gentileza, Marconi. Na festa de Punta del Este, eu falei. As notícias do Marconi. Pois muito bem. Calma. A justiça condenou o senhor Lindbergh Farias, né, à perda de seus políticos, então, por um período de 5 anos. Ele é senador e ex-prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Foi condenado mais uma vez por improbidade administrativa. A sentença da segunda vara civil de Nova Iguaçu determinou a suspensão dos direitos, então, de Lindbergh. Claro que ainda cabe recurso e a penalidade só passa a valer, então, com o trânsito em julgado, ou seja, com o fim da possibilidade de todos os recursos por parte do réu. Segundo a ação civil pública, que foi movida pelo Ministério Público, o senhor Lindbergh Farias distribuiu a moradores de Nova Iguaçu, no primeiro semestre ainda de 2008, caixas de remédio com a impressão de um sol estilizado, que era justamente o logotipo da sua gestão, ao invés do brasão oficial do município, que era o que deveria estar estampado, então, na embalagem. Na ocasião, o senhor Lindbergh era candidato à reeleição. Ele já havia sido prefeito no período de 2005 a 2010, quando então foi eleito senador. Segundo a promotoria, na proposição da ação, separei um trecho aqui que diz o seguinte, abre aspas: o demandado se aproveitou da distribuição de medicamentos para se beneficiar politicamente em ano eleitoral do referido programa público, fecha aspas. O juiz Wilson Marcelo Kozlovski concordou que o uso do símbolo caracteriza aí, obviamente, a sua promoção pessoal. Eu separei a seguinte frase dele, que diz o seguinte: o uso do sol estilizado, identificador da gestão do réu, não é educativo, informativo ou de orientação social e, sobretudo, representa símbolo que caracteriza unicamente a sua promoção pessoal, já que os medicamentos seriam distribuídos pelo novo gestor, escreveu então o magistrado da sentença. Lembrando, né, que já pode pedir música, né? O senhor Lindbergh já havia sido condenado ao pagamento de um valor equivalente a 48 vezes o salário atual do prefeito de Nova Iguaçu, que dá um valor bruto aí de 13.440, o salário, né? Assim, a sentença
Sendo mantida, o senhor petista terá que pagar uma multa de R$ 645.120. E em dezembro de 2016, o senhor Lindbergh, então, já havia sido condenado por improbidade administrativa em outras 2 ações. E a justiça também determinou que ele teria os seus direitos políticos suspensos por 5 anos. Em fevereiro deste ano, agora de 2019, uma das ações até chegou a ser julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou então aí a sentença. Lembrando que o senhor Lindbergh concorreu à reeleição ao Senado nas eleições de outubro de 2018, ano passado, mas aí amargou, né, o 4º lugar na corrida, que teve como vitoriosos o Flávio Bolsonaro, do PSL, e Harold de Oliveira, do PSD. Esse rapaz já devia estar preso há muito tempo. Senhor Lindbergh. Está há muito tempo na política. Já se fez Como cada ofende todo Mas mundo. no todo mundo. A alta cúpula. Tem alguma coisa que por ser político é mais difícil de... Tinha, né? Agora não tem mais. Sim, não tem. Agora não tem mais. Ele perdeu que for privilegiado. Tem tudo que é confusão. Esses dias estava circulando um vídeo dele. Foi da Uni? Numa boca de fumo lá. Mas é aquele fiasco que ele fez no Rio de Janeiro. Aí ele viu que estava sendo filmado, xingou o cara e saiu caminhando. Foi líder filmado. Foi na eleição do Collor que ele levava em 90, foi em 90. o cara preta. É porque eu vi que ele já estava virando veterano também, né? Só eu que envelheço. Dava a cara para esconder a cara de pau. O que vai se conseguir em breve, aí, se tudo der certo, deu a questão da Dilma agora há pouco, né? Mas a alta cúpula dessa facção tem que amargar dentro da cadeia mesmo. O lugar de bandido é dentro da cadeia. A Dilma deu sorte, né? A Dilma, no sorteio do STF, caiu o cara que fazia campanha para... É o amigo secreto, aquele que tu tira o meu, eu tiro o teu. O Fachin, ela nomeou o Fachin, me libera aí. Fez campanha para ela, aí caiu. Se depender do Fachin... Mas o Fachin votou a favor da segunda instância, de prisão de segunda instância. Sim, mas a Dilma não tem condenação nenhuma. Vem aí mais uma narrativa de preso político, quando na verdade é só mais um desses políticos presos aí, tantos que fazem parte. Lembrando que o Fachin negou os 8 habeas corpus do Lula. Bom, Roberta, a Berta diz o seguinte: Magda, eu também mandei falar do cabelo da Roberta, boicotaste-me abruptamente. Claro. Olha que bonito isso, Berta. Ela também achou lindo o teu cabelo. Bom. Magda, posso comentar algo bem positivo que eu gostaria de trazer? Eu tenho acompanhado, porque na posse do presidente Bolsonaro, me tocou profundamente a postura da Michele Bolsonaro como esposa do presidente. Me chamou a atenção essa postura de companheira, de parceira e, sobretudo, a forma como ela agiu, os gestos, o olhar dela sobre o seu marido, num momento que ele estava sendo reverenciado, e a atitude dela da sensibilidade com pessoas pobres e doentes. E doentes em situações assim, doenças muito complicadas, doenças que são difíceis de ser curadas e o tratamento é caro. Me chamou muito a atenção isso. E eu comecei a acompanhá-la. E gostaria de trazer essa informação que ela tem feito um trabalho muito lindo. Ela tem estimulado ONGs, ela tem participado de eventos e a forma com que ela está olhando para essas crianças, a forma como ela está acolhendo essas famílias e apoiando essas ONGs tem sido muito inspiradoras. Eu acho importante, assim, quem gostou dela, quem gosta de trabalho social, quem se interessa por essas causas, onde as pessoas já são pobres e ainda por cima têm doenças, acompanhem a primeira-dama. Ela, acima de tudo, tem levado amor e afeto a famílias. Então, a gente sabe que sim, dinheiro é importante, que essas ONGs precisam muito de apoio, mas o que eu acho que é a cereja do bolo é o carinho genuíno com que ela olha essas pessoas tão desprovidas de tudo. Então, eu gostaria de deixar esse registro, algo positivo. Já que tá falando do Bolsonaro, o presidente Bolsonaro confirmou que não vai à Argentina para a posse do Alberto Fernandes. É melhor, bem que ele faça. Vai mandar o ministro, possivelmente ministro das Relações Exteriores. O Mourão vai. É o Mourão que vai? É. O Mourão, ele disse que não vai. Tem que ir mesmo, né? Óbvio.
Tem que ir mesmo, o cara é eleito, tira foto com camisa Lula livre. Vai catar coquinho. Ó, a Honda já sai da Argentina. Não. Aí tem que tomar cuidado. Isso é fake news. A Honda emitiu uma nota oficial dizendo que não está saindo. A MWM continua fabricando motos lá. Sim, continua. A MWM os também automóveis seriam em São Paulo. Surgiu muita fake news de que tem argentino fugindo dentro de caminhão. Gente, isso é bobagem, é mentira. A Argentina está na expectativa. Ainda não. A única coisa que aconteceu realmente é que o dólar mais que duplicou de preço. E o governo teve que proibir a venda de dólar. O território argentino estabeleceu uma cota de $200 mensais para cada cidadão, porque tinha gente que queria já queimar. Claro que é um indício que querem se mandar antes que vire a Venezuela. Tá. É evidente. Mas assim, essa coisa de que as fábricas estão fechando, calma, gente, isso é fake news. Nada foi confirmado. Magda, eu gosto sempre de marcar minha posição quando se fala posições tão contundentes como a da Roberta do Vitorino. Eu quero deixar claro que eu acho que o presidente deveria ir, sim. Eu acho que o país, a diplomacia, os negócios comerciais estão muito Argentina para nós. Muito acima. Acho de bom tom que ele não vá, pelo menos que vá o vice-presidente. Mas dentro a visão que eu tenho de mundo globalizado, dos negócios, que o meu interesse pessoal do país está acima do que eu penso pessoalmente, eu acho que ele deveria ir. Sabe o que pode acontecer? Aquele cara que tem uma mansão cercada de miseráveis em volta. Não é Venezuela, é Chile caindo, Equador, é Argentina. Eu vou fazer uma pergunta, tendo em vista o posicionamento do Rucho, eu faço uma pergunta, e não é retórica, uma pergunta mesmo. É assim, como então um país do tamanho do Brasil, da importância do Brasil, de um presidente na vitrine como o presidente Jair Bolsonaro se encontra, qual é a maneira então de responder corretamente à completa falta de educação e diplomacia, à estupidez política do presidente eleito da Argentina? Como se posiciona para deixar claro? Porque se você não faz nada, ele continua. É aquela criança que comete a falta de educação e a mãe vai lá e diz, é bobo, aqui pela educação vamos... Não. Alguém tem que responder de forma contundente ao desaforo emitido por esse senhor presidente. E essa ideia que a imprensa daqui tentou de fazer, de que o Bolsonaro agiu em relação, quando o Bolsonaro reagiu ao presidente, é que me deixa a dúvida. Como responder para botar esse senhor no seu devido lugar? Essa é a visão filosófica do mundo que eu divirjo. Eu vi que a Roberta estava concordando contigo enquanto tu falava aqui, e há uma divergência filosófica, assim. Primeiro que nós outros não pautam o que eu penso, os conceitos são meus, e meus, se fosse eu o presidente da República, né? Não seriam os outros que pautariam. Não é porque são mal educados, porque eu seria mal educado com as pessoas. Eu acho que o Brasil, primeiro, é uma potência, o Brasil está na frente, o Brasil quer virar primeiro mundo, o Brasil está muito acima disso, de ficar numa discussão ideológica ou numa discussão de bate-boca quem ofende mais. Eu acho que ele deveria estar acima e lá dar um show e derrubar. Mas isso é como eu e como o Ayrton Rucho, né? É o caso do Trump e o governo mexicano, que ofendeu o Trump o muro e o Trump engoliu o sapo e continuou com o muro. Vamos à manchete da Ana? Mas ainda falando sobre pobres e miseráveis, a gente tem que trazer a informação de que o índice de pessoas pobres abaixo, ali da linha da pobreza, dos miseráveis, ele aumentou bastante no Brasil. São mais de 13 milhões e 500 pessoas que estão nessa situação, que vivem com um valor abaixo de R$145 por mês. A gente sabe que as contas são complicadas, é difícil a gente ter esse jogo de cintura para lidar com todos os boletos que chegam, as contas, a alimentação, mas R$145 é um valor muito pequeno para a sobrevivência, às vezes, de famílias e locais onde tem 6, 7, 8 pessoas. Com esse valor não dá para chegar até o final do mês. Isso se agravou, vem se agravando, né, desde 2015, porque em 2014 passamos pela recessão, e agora tem um número nos últimos 2 anos que cresceu extraordinariamente, e o que vai na contrapartida, porque se diminuíram alguns projetos sociais e até incentivos do governo, foi que esses próprios incentivos pararam de ser procurados. Ou seja, agora que o valor ficou menor, as pessoas não procuram mais como uma bengala, o que até é difícil para explicar do próprio IBGE, que divulgou esses dados hoje ainda pela manhã. E justamente dentro dessa concepção se coloca que também as pessoas que mais sofrem, as pessoas que mais compõem esse grupo são as pessoas do Norte e Nordeste, principalmente as pessoas negras e pardas. Isso porque, entrevistadas e levadas, a gente coloca uma lupa sobre esse grupo, essas dificuldades econômicas
econômicas não deixam com que eles terminem as suas educações. Eles precisam, então, contribuir com o orçamento da casa, saindo ali na parte em que muda do ensino fundamental para o médio, ou até mesmo quando vão começar a sua vida acadêmica, que é no 3º ano do ensino médio, porque precisam largar a escola para contribuir com a casa. Isso, até entrevistado esse grupo de jovens, mais de 15% deles afirma que essa é a sua realidade. Eles precisaram largar a escola para, então, participar do orçamento da sua própria residência, sendo, às vezes, o único a compor esse orçamento. Ou seja, o pai e a mãe não trabalham por questão de idade e escolaridade, e eles, sendo mais jovens e podendo atuar em serviços terceirizados e rápidos, né? A gente fala pedreiro, serviços gerais, um freela em alguma loja ou até mesmo em alguma empresa, eles têm mais possibilidades pela idade e ser mais maleável ao mercado hoje, que oferece empregos rápidos no Brasil. Perfeito. Ou seja, há mais de 20 anos de esquerda e estavam me convencendo de que estavam cuidando dos pobres, não sei o quê. Eu posso agregar que estávamos produzindo, porque agora a classe média fez... Olha os números que a Ana acabou de dizer. Eu gostaria de agregar ao que a Ana falou. Aqui eu tenho outros números aqui que dão a sequência, né? 1% da população mais rica, grupo que reúne apenas 2 milhões e 100 mil pessoas, teve em 2018 o rendimento médio mensal de 27.744. Na outra ponta, os 50% mais pobres, mais de 100 milhões, só ganharam 820 por mês. E mais, 30% mais pobres do país, cerca de 60 milhões, tiveram seu rendimento médio mensal reduzido, em alguns casos até de 3 ou mais um percentual maior. Então, é muito pior a situação. A distribuição de riqueza no Brasil é totalmente desigual, é uma coisa absolutamente terrível. Vocês estão trazendo números científicos, eu não vou trazer um número científico, mas que é espantoso. Às vezes tu ouve entrevistas de pessoal do interior do Nordeste, ganham R$138 por mês. Eu fico tentando compor R$138 num mês, né? É uma coisa assim. Não paga a fechadura da sua casa na praia. Agora, o mais triste é assim, são pessoas que querem trabalhar. Eu escutei entrevista de uma senhora que ela sorria, dizendo assim, eu sou muito triste e eu vou dormir rezando para poder acordar e amanhecer logo, porque é muito duro aonde eu moro, como eu durmo e o que eu tenho que comer. Ela recebe uma cesta básica a cada 15 dias. Se a gente mergulhar na realidade e tirar os números desses 13 milhões que sobrevivem, eles não vivem, eles sobrevivem com R$140 e tem um grupo desse grupo que sobrevive com R$90. É dilacerante. Essa imagem que você viu é do Nordeste? Sim. Porque normalmente entra aquela musiquinha antes, né? Aí tem alguém bem pobre, chorando, triste, aí fecha com umas letrinhas. É a indústria da miséria. A indústria da miséria que os políticos nordestinos patrocinam no Brasil. Por isso que o Rio Grande do Sul recebe menos de 1/3 do que arrecada e Pernambuco recebe 6 vezes o que arrecada. E durante décadas não conseguiram tirar essas pessoas da pobreza e da miséria. O povo nordestino é vítima da política que hoje habita grande parte do Nordeste. E é esses caras que dirigem o Brasil. Porque aquele fragmento de estado, aqueles pequenos estados pequeninhos, insignificantes economicamente, tem um poder político em Brasília que eles se juntam e votam absurdos. Por exemplo, você viu o fracionamento agora dos royalties do petróleo? Sim. Os estados nordestinos se uniram, esquerda, direita, em cima e embaixo, todo mundo vai ser beneficiado, porque o índice de pobreza, o IDH, o diabo que carrega, a mãe do Badanha, que eles arrumam um monte de índice babaca para meter a mão no dinheiro. E as pessoas nesses estados que a Roberta Seu Badanha. Vamos rapidamente, o doutor Cesare Lombroso. É o único cara que tira os óculos para ler. O antropologista e antrólogo, antropólogo e criminologista italiano. Me atrapalhou aqui. Todo mundo conhece no direito, você deve conhecer a técnica do doutor Lombroso, que criou um método de identificar as pessoas pelo tamanho do crânio, né? O doutor Lombroso é famoso, muito famoso. E tem cabeça maior é mais inteligente? Não, depende da cabeçorra. John Philip Souza. Tu esperou a piada, eu não vou largar. E regente,
criou aquelas marchas, as marchas americanas, Anchor Ways e outras músicas, tantas, né, marchas, aquelas marchinhas americanas que era descendente de portugueses, por isso o nome, João Felipe Souza. Outro aniversariante, Miguel Reale, Dr. Miguel Reale Pai, né, Dr. Miguel Reale Pai, que outro grande filósofo e jurista brasileiro, o grande Ray Conniff. Quem não conhece Ray Conniff e sua orquestra, jogando vozes com instrumentos com metais, né? Maravilhoso. Sally Field, atriz norte-americana, que fez alguns filmes espetaculares. Era ela Noviça Rebelde? Não. Não, aquela Julie Andrews. Não, ela fez, mas ela fez um personagem parecido. Isso, por isso que eu fiz essa associação. O Ciro Gomes, completando hoje o ídolo do Vitorino, completando 62 anos, o ídolo político do Vitorino. Que é o coronel lá? Sim, o Ciro Gomes, só lá 80 processos, por falação e tal. A Leona Cavalli, que é uma atriz aqui gaúcha, nossa excelente atriz. O Dudu Nobre, que é outro grande compositor, 46 anos. Teve na Festa da Música, amigo da Magda. A Daniela Sicarelli, que casou com Ronaldo Fenômeno, 41 anos de idade. Aquela do Bocão? E do Bocão. Aquela do banho de praia. São esses os aniversarientes. Fui muito atrapalhado pelo senhor Vitorino aqui. Pode mostrar um vídeo. O da Cicarelli na praia? Atenção. Queridos, é um vídeo bem diferente. Aconteceu no domingo, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Um senhor bebeu umas e foi para a estação de trem. E aí, caminhando na estação de trem, nós logo vamos mostrar para vocês. Ele, olha ali, ó. Lá no fundo, vocês percebem, caiu, ó. E aí o funcionário pegou ele em segundos. Gente, foi uma coisa incrível. Isso aqui é 44 É o anjo da guarda. Não era a hora dele. Não era. Não era a hora. Caiu 1, 2, 3, 4 segundos. A gente contando. Mas sorte. Vai viver agora, não vai parar de beber. Aí os funcionários Agora disseram mesmo que ele estava realmente alcoolizado, chegou muito Não deu perto. nem pra se assustar, então. Caiu e o funcionário deu sorte de ter um funcionário ali que conseguiu realmente, magicamente, Ele juntar levantou ele e foi do beber chão. pra comemorar. Ele foi comemorar, exatamente. Sua segunda vida. Mas falando em segunda vida, vamos lembrar que nós temos uma reapresentação do Atualidades Pampa ao sábado. São os melhores momentos da semana da Atualidades Pampa. Você confere às 7h30 da noite de sábado. Pontualmente nós estaremos aí entrando na sua casa. Como fazemos todas as noites, né? Gostou do livro? Adorei. Eu já tô interessada, comecei a ler. Tá o quê? Eu tô interessada. Eu vi que tu tá lendo, não que bonito, ler. né? Não pode. Tá fazendo trabalho, tá, durante o expediente. Não pode. Não pode, nem celular. Mas olha, duro, né? Não pode. Tu mesmo que te entregou, tu que te entregou, não fomos nós. Ela que se entregou. Que sincera que tu é, cara. Eu sou muito sincera, é um horror. Mas eu tô atenta, como o seu Rujo. Tô sempre atenta. youtube.com/TV Pampa é o nosso canal no YouTube. Você vai lá, se inscreve, toque com o sininho da notificação e se comunica. A Sônia Azambuja diz: adorei as palavras do Marne Barcelos. Temos que acreditar. Assistindo meu programa favorito pela televisão, diretamente, quer dizer, pelo YouTube, diretamente de Madrid. Olha só. Sabe que a Sofia Cavedor me disse? Ai, não, Chicão. Calma, Chicão. Ela disse que o Marnes está muito bonito. Não, Marnes Marnes. Não é outra coisa que não é gostar. Vanderlei Nascimento, os planos de Guedes são fantásticos para o Brasil e para os ricos. Já o povão será massacrado, exterminado, fuzilado, varrido das terras brasileiras. O Antônio diz: gado pode. Não entendi a manifestação. Não entendi. O Marcelo Eduardo: gosto da maneira que o Bolsonaro está fazendo para aumentar a economia brasileira, puxando investidores internacionais. Isso vai gerar muitos empregos. E a Sandra: o Marne merece ser o patrono da Feira do Livro. Eu também acho. Eu não sei o que aconteceu, que até hoje não foi. Agora parece que uma das condições dos pré-requisitos é você ter... Tem que ter escrito. Hoje no restaurante que eu estava almoçando, hoje um grupo de professoras aposentadas estava reunido lá, celebrando lá o seu momento, e mandaram um abraço aqui para toda a nossa bancada. Disseram que nos acompanham, inclusive agora no horário da mais tarde. Muito obrigada. E mandaram um abraço para todos. Posso fazer um comentário sobre as mensagens que chegaram? Rapidamente. Muito rápido. Muito rápido. Já perdeu. Tanto que até já foi. Eu queria dizer que o Guedes deu uma declaração com a qual eu concordo. Ele disse que
que o pacote dele não há cláusula inegociável. Eu acho que ele acerta, talvez por experiência, que quando ele entrou com a Previdência, ele falou que entrou rachando e aí fizeram para derrubar eles e caiu um valor significativo naquele momento. Eu acho Pensem nisso enquanto nós lhe dizemos até amanhã. Logo depois do Jornal da Pampa, mais uma edição da Atualidades Pampa. Estejam conosco. Boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.